O nome Guaxupé possui herança tupi, Axupé, que significa abelhas, e Guaxê, o ninho. Ou seja, em algumas versões Guaxupé é utilizado como ninho de uma espécie específica de abelhas. Outra hipótese para o nome do arraial foi narrada na Revista de Guaxupé, na edição de exposição do centenário de 1922. Aponta que existia próximo ao arraial a vila de Casa Branca e a etnia dos tamoios. Com aproximação em contato com bandeirantes, tropeiros e exploradores, os indígenas armaram uma cilada para a comitiva que se aproximava do território. O resultado foi a morte de grande parte do grupo. Conta-se que somente 2 membros da comitiva escaparam vivos e retornaram para São Paulo. Ao narrar o acontecido, os sobreviventes contavam que os indígenas possuíam cabelos que o distinguiam um dos outros, o qual na gíria foram chamados de Guaxupé. Ou seja, a palavra Guaxupé seria um sinônimo para substituir uma espécie de penteado. A Constituição de Guaxupé, até os dias atuais, fez parte do processo de expedições de Taubaté, com o objetivo de fazer o reconhecimento territorial da província de Minas Gerais no final de 1720. Foi nessas entradas que Antônio Rodrigues Arzão conheceu o Rio Doce, onde foi aos poucos construída a Vila Rica. O contexto era formado pela busca da povoação das regiões auríferas por portugueses e outros estrangeiros. A Guerra dos Emboabas já era uma realidade na qual os paulistas estavam presentes. Por meio do Rio Grande e Sapucaí, os paulistas começaram a entrar na província de São Paulo, em busca de terras para se dedicarem à agricultura e pecuária. No final do Segundo Império do Brasil, já havia presença de portugueses, italianos, alemães, espanhóis, turcos, sírios, libaneses, árabes e, no século XX, japoneses. Os primeiros atos de criação do arraial de Dores de Guaxupé ocorreram em 1837. Na fazenda Nova Floresta de Paulo Carneiro Bastos, ocorreu a celebração de uma missa pelo vigário de Jacuí. A comunidade local construiu uma capela consagrada à Senhora das Dores. Por meio das imediações da capela, a população continuou o processo de construção da comunidade. O terreno para a fixação da capela foi doado por Paulo Carneiro Bastos. Devemos levar em consideração que, em decorrência das crenças e práticas advindas do período de encontro entre portugueses e o território sul-americano, ocorreram rituais de fundação, tais como os representados em 1837, com a construção da capela e celebração religiosa. Contudo, não podemos descartar as outras vivências existentes nesse território anteriores à ratificação da construção vila. Ou seja, a vivência de populações indígenas e habitações de colonos ou indivíduos itinerantes. Portanto, a história de Guaxupé é confirmada como vila em 1837. Contudo, a historicidade do município é anterior a esse período. Podemos compreender mais a partir de estudos arqueológicos e da tradição oral. No entorno da capela foram construídas casas e a população começou a atuar efetivamente na localidade. Hoje o local, onde era conhecido por
compor o primeiro conjunto habitacional. É conhecido como Avenida Conde Ribeiro do Vale. Em 1853, Dores de Guaxupé foi elevada a distrito. Em 1864, foi promovida a freguesia, fazendo parte da comarca de Jacuí. Em 1874, Dores de Guaxupé já pertencia à comarca de Jacuí e ao município de São Sebastião do Paraíso. Hierarquicamente, a administração eclesiástica era ligada a Caconde. Nesse mesmo período, de 1874, a localidade era composta por terreno ligeiramente acidentado e eram fechados por matas. Havia a igreja matriz, adornada por 2 torres, e estava em processo de construção, uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. A freguesia possuía cerca de 180 casas, distribuídas em 7 ruas. Haviam 3 praças. No Ribeirão do Guaxupé havia uma ponte construída pelo município de São Sebastião do Paraíso. A comunidade cultivava cana, café, fumo e dedicava-se à criação de gado e suíno para serem exportados para Goiás e São Paulo. Na área do ensino havia uma escola pública de ensino primário para meninos. Haviam também as 3 aulas particulares. Na freguesia haviam cisternas para que fosse retirada a água. Em 15 de maio de 1904, os impactos econômicos dos trilhos da Mogiana impactaram o município. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro construiu a Estação Ferroviária de Guaxupé. A companhia atuava ativamente no escoamento da produção cafeeira, ativamente no escoamento da produção de parte das produções no sudoeste de Minas Gerais. O percurso não atuava somente para transportar o produto da colheita do café. O material humano também foi feito por meio dos trilhos desta estação ferroviária de Guaxupé. Imigrantes italianos e sírios libaneses embarcavam para Guaxupé. O impacto foi substancial, tanto no aumento populacional quanto econômico da região. O escoamento era feito de Guaxupé para Campinas. Depois rumava na estação Sorocabana até o Porto de Santos, de onde o café era exportado para outros países. Segundo a tradição oral, na época, Guaxupé era conhecida como Rio de Janeiro em ponto pequeno. Os principais rios que formam a hidrografia do município são Rio Guaxupé, Córrego do Japi e Córrego do Pinheiro, sendo esses os rios que compõem sua cabeceira. O clima é tropical, de altitude, e os aspectos climáticos do município são tipo tropical, semiúmido e com uma média pluviosidade de 1.300 milímetros atuais e com regime térmico médio de 23 graus Celsius. Seu relevo é constituído por um planalto ondulado, morros, que integra o Planalto do Rio Grande do Sul de Minas, o qual por sua vez pertence ao Planalto Atlântico. Nele sobressai o Morro Agudo com 1.050 metros de altitude. Se classifica em 65% ondulado, 25% montanhoso e 10% plano. A altitude média
do município no ponto central da cidade é de 829. O bioma do município de Guaxupé é de Mata Atlântica. A paisagem vegetal predominante são os campos cultivados e de pastagens, onde se entremeiam alguns bosques e capões de árvores, muitos com madeiras de lei, em um solo areno-argiloso predominantemente. A paisagem vegetal predominante são os campos cultivados e de pastagens, onde entremeiam-se alguns bosques e capões de arbóreas, muitos com madeiras de lei. Se inscreva no meu canal, deixe os comentários e compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar dos meus conteúdos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.